gravar. Não? Aí, já tá gravando. Eu também tô gravando, entendeu? O Jonatas está gravando, eu também tô gravando, tá? Pessoal, Mas vê se ele não travou a sua, porque da Silvia, a Karina tava gravando, aí eu comecei a gravar, parou a gravação dela. não, a minha tá normal aqui. Ah, Bom, tá escrito aqui, parar a gravação. Mas, não, mas a princípio tá gravando. então tá. Depois, de toda forma, quem conseguiu gravar, compartilhe o vídeo com os demais colegas e comigo, tá bom, gente? Ela automaticamente ela é compartilhada na conversa. Ah, é? Sim. Ah, essa eu não sabia. Bom, vamos lá. Iniciamos hoje, gente, algumas aulas por vídeo, justamente por conta da epidemia do coronavírus, né? A gente, principalmente nesse princípio, está adotando algumas medidas particulares, mas muito provavelmente, em breve, o Isabela vai disponibilizar uma plataforma para essas aulas acontecerem. Aí eu acho que a gente tem que fazer o teste, ou seja, a gente vai aferir qual é a que fica melhor, se é a plataforma da instituição ou se é a plataforma do Skype, e que, pelo que eu já tive notícia, vocês estão gostando. Então, dá essa possibilidade para a gente, né, de não perder as aulas, e também a gente tem essa possibilidade de gravar aquilo que a gente efetivamente estiver estudando. Combinado? Vamos começar pelo princípio. Nas aulas de direito tributário, a gente começou sempre por uma noção bem básica. Vou voltar aqui para mim, tá, gente? Só para vocês não ficarem vendo essa tela de Word. Deixa eu... Estão me vendo? Sim. Tá. Então, como eu disse, a gente começou de uma noção bem básica e fomos aprofundando até chegar ao ponto em que nós estamos, que é o estudo das contribuições. A quinta modalidade de tributos que nós estamos estudando. Para quem não acompanhou desde o princípio e quem tem essas anotações no caderno, eu sugiro que acompanhe, porque eu vou fazer um rápido resgate aqui, como eu sempre faço nas minhas aulas, tá? A gente começou trabalhando, né, uma noção sobre o que é o direito tributário. Eu expliquei em linhas gerais que o direito tributário ele está preocupado com a arrecadação e que ele é um ramo do direito financeiro, assim como o direito orçamentário também é um ramo do direito financeiro, mas preocupado com o gasto. Perfeito? Dito isso, eu trabalhei o conceito de direito tributário como disciplina autônoma, ou seja, é um ramo do direito que está preocupado com a arrecadação a partir da ideia, né, de que há fontes de arrecadação que são consideradas tributos, e disse para vocês que esses tributos não são apenas, ou melhor, não são o único objeto do direito tributário, uma vez que o direito tributário também tem a pretensão de estudar toda a gama de, vamos falar assim, relações atreladas a esta, vamos dizer, cobrança de tributos. Então, o direito tributário estuda a relação tributária, estuda os agentes dessa relação tributária, ou seja, tanto o sujeito passivo quanto o sujeito ativo. O direito tributário também estuda os limites ao exercício do poder de tributar. Feito isso, a gente estudou, né, as espécies de receita, vimos que há receitas originárias e receitas derivadas. Eu disse para vocês que o tributo é uma receita derivada e que, como receita derivada, em regra, ele é uma receita ordinária, ou seja, uma receita que decorre de uma entrada regular. Diferentemente das receitas extraordinárias, existem espécies de tributo que nós enquadramos como receitas extraordinárias, mas isso é uma exceção. A partir daí, estudamos o conceito de tributo, né? Vamos lembrar? Prestação pecuniária compulsória, instituída por lei, que não constitui, não configura sanção e que é cobrada por meio de lançamento. E vimos que de tributos nós podemos extrair 5 espécies a partir da teoria
pentapartite ou pentapartida. Porque, como eu expliquei para vocês, existe uma divergência doutrinária acerca de quais seriam as modalidades de tributo, e a partir de uma teoria que é adotada no STF, que é a teoria pentapartida, nós teríamos 5 modalidades: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições. E vimos quais eram as marcas características dos impostos, das taxas, das contribuições de melhoria, dos empréstimos compulsórios, e estamos estudando ou terminando o estudo das contribuições, que são tributos definidos a partir da sua finalidade, não do seu fato gerador. Ou seja, uma contribuição necessariamente é criada para o custeio de uma determinada atividade estatal. E ela está vinculada ao custeio dessa atividade, ao menos em tese, porque nós vimos, principalmente em relação às contribuições sociais, que passou a ser corrente a utilização de uma estratégia que muitos questionam, que é a estratégia de reter parte da arrecadação ao invés de destiná-la à finalidade originária. Muitos vão dizer que isso é indevido, e eu concordo com essa visão. Tá? Feito isso, eu pontuei com vocês que nós estudaremos ainda, né, os limites ao poder de tributar. Falei, dentro dos limites ao poder de tributar, das normas de competência tributária, dos princípios constitucionais tributários e das normas de imunidade tributária. E estamos no capítulo que pretende estudar um pouco mais a fundo as espécies de tributo. Como nós já vimos quase todos e estamos nas contribuições, eu queria recordar com vocês algumas coisas que nós vimos na aula passada. Contribuições, meus caros, são tributos que são definidos a partir da sua finalidade, são tributos que estão vinculados a uma determinada atividade, são tributos cuja instituição decorre, né, de lei ordinária, com exceção da contribuição social previdenciária residual. Hoje eu vou falar um pouquinho dessa contribuição. E antes de me aprofundar um pouco no estudo dessa contribuição, eu queria complementar com vocês aquele quadro das contribuições federais, estaduais e municipais previstas na nossa Constituição. Até esse ponto, tem alguma dúvida? Alguma coisa que ficou, que algum de vocês não tem entendido muito bem, que queira melhor esclarecer? O que vocês me dizem? Sim, não? Perfeito. Então vamos seguir aqui. Eu vou compartilhar a tela novamente com vocês, para que vocês possam, então, acompanhar esse quadro. Quem não fez essa anotação, não se preocupe, porque eu vou disponibilizar esse material para vocês. Está um pouco lento aqui, tá, gente? Tenha um pouquinho de paciência com o computador. Todo mundo está vendo, não tá? Bom, vou pressupor que sim. Olha só, nós na aula passada vimos que a maior parte das contribuições são contribuições federais. Isso mostra claramente a força arrecadatória da União, porque, como eu disse para vocês, quando vocês estudam, por exemplo, na Constituição, quem está com a Constituição pode pegar ela aí e acompanhar comigo a leitura de alguns artigos, tá? Eu não vou necessariamente lê-los agora, mas eu vou indicar para vocês novamente esses artigos. Quem abre a Constituição, por exemplo, na parte que começa no artigo 157 em diante, que fala da repartição das receitas tributárias, vai perceber que essa repartição engloba principalmente, tá, impostos. Ou seja, o produto de arrecadação dos impostos é repartido entre os entes da federação. Ou seja, a arrecadação da União proveniente de impostos é repartida com os Estados-membros e com os municípios. Parte daquilo que é arrecadado é repassado diretamente aos entes federativos ou indiretamente por meio dos fundos de participação. Essa arrecadação que é partilhada não engloba a arrecadação decorrente de contribuições. Isso significa que, se a arrecadação da União proveniente de contribuições é uma arrecadação só da União, nós estamos fortalecendo muito fortemente a capacidade arrecadatória da União
e a força de barganha da União em relação aos demais entes federativos. Vocês podem imaginar assim, professor, tudo bem, mas você não disse que as contribuições se destinam a uma finalidade especial? Eu disse. Mas vejam, entre essas finalidades, nós temos, por exemplo, a intervenção no domínio econômico. Nós temos a contribuição destinada às categorias profissionais e econômicas. Eu já trabalhei essas contribuições, então não vou me aprofundar tanto aqui, tá? E nós temos contribuições sociais, que são contribuições relacionadas a serviços sociais, tá? E a direitos, ou a implementação, ou a viabilização do exercício de direitos sociais. Vimos, por exemplo, né, as contribuições ao salário da educação e as contribuições ao setor S. Estamos estudando as contribuições de seguridade social. Percebam, a contribuição da seguridade social, ela é uma contribuição, ou as contribuições da seguridade social, são contribuições que visam a atender toda a seguridade social, que engloba saúde, assistência social e previdência. Na aula passada, inclusive, eu fiquei de esclarecer. As contribuições que incidem sobre o rendimento dos trabalhadores e as contribuições, que são chamadas de contribuições patronais, essas se destinam especificamente para a Previdência. As demais se destinam ao custeio da Seguridade Social como um todo. Percebam que aqui a gente está falando basicamente da União. O que a União começou a fazer ao longo do tempo? Reter parte da arrecadação e na hora da previsão orçamentária, ainda que houvesse, né, a priori, uma vinculação da arrecadação com aquela finalidade, mesmo prevendo aquele gasto, optando por não gastar aquilo que foi arrecadado. Essa possibilidade era uma possibilidade, vamos dizer assim, amparada por lei, porque o orçamento é autorizativo, ele não é vinculativo. Essa é inclusive uma discussão atual, porque existe um debate, uma tensão entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo sobre essa temática na atualidade, vocês devem ter acompanhado, mas isso permite que, no meu modo de ver, inconstitucionalmente, parte daquilo que é arrecadado para o custeio da Seguridade Social não se destine ao custeio da Seguridade Social. E aí nós temos um problema. Nós temos um problema porque, além de fortalecer a capacidade arrecadatória da União, você está aumentando o poder de barganha da União para com os demais entes federativos e, para além disso, fragilizando o sistema da Seguridade Social, que pressupõe uma fonte arrecadatória para o seu custeio. Perfeito até aqui? Sim? Não? Dá um feedback aí para mim. Todo mundo está entendendo? Beleza. Olha só, na aula passada, a gente estava estudando essas contribuições aqui, ó, as contribuições de seguridade social. Nós vimos a contribuição do importador de bens, nós vimos que, veja, é uma contribuição cujo fato gerador é exatamente a importação de bens. Vimos, né, a contribuição que recai sobre a receita de concursos de prognósticos. O sujeito ganha na loteria, o sujeito ganha um concurso, como por exemplo o Big Brother. Sobre essa premiação incide uma contribuição. É exatamente essa contribuição aqui, ó, a contribuição sobre receita de concursos e prognósticos. Perfeito? Então, esta renda que não foi advinda de uma atividade econômica, foi advinda de um prêmio, ela vai ser tributada. Perfeito? Há uma terceira contribuição, que é a contribuição do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social. Essa contribuição aqui, gente, ela é destinada à Previdência Social, tá? É uma contribuição que incide sobre o salário do trabalhador e que nós pagamos quando nós estamos trabalhando dentro da economia formal, que é a contribuição que sai lá como contribuição para o INSS. Perfeito? E há uma complementação do custeio da Previdência com a contribuição que recai sobre o empregador, que é a contribuição do empregador, ou patronal, como vocês quiserem chamar, que engloba todas essas quatro aqui, ó, a contribuição social patronal, a contribuição PIS-PASEP,
a contribuição sobre o lucro líquido e a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, também chamada de COFINS. Tá certo? Todas essas contribuições têm previsão constitucional, como vocês podem ver aqui, ó. Cuidado, um detalhe interessante. Vocês devem ter visto aqui, ó, eu mencionei isso para vocês, a contribuição, assim como os demais tributos, ela é instituída em regra por meio de lei ordinária. A previsão constitucional não faz surgir automaticamente a contribuição. Atentem para isso. A contribuição ela é autorizada por lei, ou seja, ela é instituída por lei. Há uma previsão que autoriza a cobrança de uma determinada contribuição na Constituição. A Constituição é, por assim dizer, a norma que fundamenta a cobrança, fundamenta a sua instituição, mas não é a norma da qual deriva a contribuição diretamente. É preciso de lei para instituir essa cobrança. Perfeito? Eu estou tentando voltar aqui para mim, mas está um pouco lento, viu, gente? Vocês continuam vendo o Word, não é isso? Sim? Dá um feedback aí para mim. Perfeito. Eu tô tentando aqui. Ah, beleza. Estão me vendo, né? Sim? Vamos lá. Falta a gente estudar, então, gente, as contribuições que são contribuições sociais, mas que não são contribuições destinadas especificamente à Seguridade Social. Ou, se eu quiser ser mais exato no que eu estou a dizer, contribuições que são sociais, mas que não se destinam à Seguridade Social, e contribuições que se destinam à Previdência Social, mas não à Previdência do regime geral. Eu estou me referindo às contribuições estaduais e distritais, e também às contribuições municipais, para o custeio da Previdência dos seus próprios servidores. Eu estou falando de uma contribuição previdenciária que serve para o custeio do regime próprio dos servidores dos entes federativos periféricos. Como eu disse para vocês, nem todo ente federativo periférico, por exemplo, nem todo município tem regime próprio de previdência, mas aqueles que o possuem serão, ou melhor, aqueles que o possuem terão esses regimes próprios custeados por essa contribuição e hoje também complementados, isso já acontece no âmbito federal, por uma previdência complementar. Então, os municípios e os Estados-membros podem replicar o que existe hoje no âmbito da União. Há uma contribuição que recai sobre o subsídio recebido, a remuneração recebida pelo servidor, e, além disso, existe uma previdência privada complementar que vai incidir sobre, ou que vai complementar, né, o valor ali que eles vão receber. Há uma possibilidade, inclusive, de migração no âmbito federal, então excluindo por completo a incidência dessa contribuição, mas há esta possibilidade de escolha. No âmbito dos estados e municípios e do Distrito Federal, isso não me importa tanto. Eu estou só dizendo para vocês que é errado pensar que os estados-membros, assim como o Distrito Federal e os municípios, não instituam contribuições. Eles instituem. Essas contribuições incidem sobre a remuneração dos seus servidores. A mesma coisa, volto a dizer, acontece com a contribuição sobre ou contribuição para o custeio da iluminação pública. Entendam, essa contribuição é uma contribuição que é de competência do Distrito Federal e dos municípios. Na verdade, ela é uma competência dos municípios e, consequentemente, é atribuída também ao Distrito Federal. Ela está prevista no artigo 149A. Além desta contribuição, os municípios cobrarão o quê? A contribuição para o custeio do regime próprio de previdência. Então, em síntese, de tudo o que eu disse para vocês, eu posso dizer basicamente o seguinte. Há 3 contribuições, eu disse 3 contribuições que não são cobradas, não são instituídas pela União. A contribuição que incide sobre a remuneração dos servidores, e aí eu estou me referindo aos servidores estaduais e municipais, aí eu estou me referindo especificamente à contribuição estadual,
e a contribuição municipal. E, em terceiro lugar, existe a contribuição que nós chamamos de COSIP, que é a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Tá certo? Além destas, nós temos as contribuições instituídas pela União, e eu queria estudar uma última, que é a contribuição social residual. Eu quero convidar todos vocês a abrir a Constituição de vocês no artigo 195, parágrafo 4º. Abre lá para mim. 195, parágrafo 4º. Eu estou colocando aqui exatamente no artigo. Diz assim, deixa eu só abrir também aqui a minha internet, só para me assegurar de que não houve nenhuma alteração na redação desse dispositivo. Todo mundo já abriu? Sim? Todo mundo já abriu? Beleza. Então, olha só. Vamos ler o caput. Diz assim, preste atenção. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições. Aí, nós vamos pular os incisos, porque nós já estudamos os incisos. Me interessa agora a contribuição social residual. A primeira informação que vocês precisam ter em relação a essa contribuição é que ela tem previsão no artigo 195, parágrafo 4º. Então, acompanhe a leitura do parágrafo 4º comigo aqui. Ó. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no artigo 154, inciso 1. Meus caros, olha só, quando ele fala assim, a lei poderá, ele já está deixando bem claro que não há uma obrigatoriedade de instituição desta contribuição. E mais do que isso, ele está dizendo que a instituição desta contribuição é uma faculdade que pode ser exercida pela União, e mais do que isso, ela está dizendo que esta contribuição não se inclui entre aquelas contribuições que nós acabamos de estudar. Nós vimos um quadro extenso, vasto, de contribuições. Nenhuma dessas é a contribuição social residual. Por que não é a contribuição social residual? Por uma razão muito simples. Como o próprio nome diz, ela é uma contribuição residual, ou seja, uma contribuição para além daquelas que estão previstas nos dispositivos que nós lemos anteriormente. Então, a primeira informação que vocês precisam saber, essa é uma contribuição que não está incluída naquelas do artigo 149 e em outros dispositivos constitucionais que nós já lemos. Além dessa informação, vocês precisam de uma outra. Esta lei que vai instituir a contribuição social residual, a contribuição social previdenciária residual, ela não é uma lei ordinária, ela é uma lei complementar. Aí vocês vão falar, o professor está ficando esquizofrênico, porque o dispositivo que ele acabou de ler, do parágrafo 4º do artigo 195, fala apenas de lei, não é isso? Mas ele faz referência ao artigo 154. E é o artigo 154, inciso 1, que vai colocar para a gente a obrigatoriedade de que esta contribuição seja instituída por meio de lei complementar. Então, por favor, façam uma leitura conjunta comigo do artigo 154, inciso 1. E agora nós vamos fazer uma interpretação desse inciso 1 do artigo 154, combinada com a interpretação do artigo 195, parágrafo 4º. Então, por favor, abram as constituições de vocês no artigo 154, inciso 1. E vamos ler juntos.
Diz assim o 154, inciso 1. A União poderá instituir. Perceberam? Eu disse para vocês, na leitura do artigo 195, parágrafo 4º, que a contribuição social previdenciária residual era uma contribuição instituída por lei complementar e pela União. Essa informação não estava no 195, parágrafo 4º. Mas eu já tinha adiantado. Por quê? Porque o final do 195, parágrafo 4º, faz referência ao artigo 154, inciso 1. E ele se aplica às contribuições sociais que nós estamos estudando, que é o que é especificamente, né? Ela se aplica à contribuição que nós estamos estudando, que é especificamente a contribuição social previdenciária residual. Então diz assim o inciso 1º. Mediante lei complementar, ou seja, não é lei ordinária. Nós começamos a estudar processo legislativo em direito constitucional. Nós vimos que a lei complementar, ela exige um quórum de votação muito maior do que o quórum de votação exigido pelas leis ordinárias. Exige maioria absoluta e não maioria relativa. É uma maioria fixa, porque leva em conta o número de cabeças da casa. Ele não varia. Então, para que eu consiga instituir uma contribuição desse tipo, eu preciso de uma maioria absoluta. É mais difícil. Mas o inciso vai além. Ele fala, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nessa Constituição. Vamos entender isso aqui. A União pode instituir contribuições por meio de lei complementar. Essas contribuições são chamadas social, previdenciárias, residuais. Perfeito. Elas não podem ser cumulativas e não podem ter o mesmo fato gerador. Agora, cuidado com isso aqui, ó. Elas não podem ter o mesmo fato gerador ou base de cálculo próprio de outras contribuições discriminadas na Constituição. Elas podem ter fatos geradores que coincidem em alguma medida com os fatos geradores de impostos? Podem. Essa é a interpretação que prevalece em relação às contribuições sociais previdenciárias pelo Supremo Tribunal Federal. Que elas não podem ter é o mesmo fato gerador e base de cálculo de outras contribuições. Então você tem que fazer uma interpretação do 195, parágrafo 4º, combinado com o 154, inciso 1, lembrando, originalmente o 154.1 estava sendo estabelecido só e apenas e tão somente para os impostos e não para as contribuições. Daí a leitura que eu estou fazendo aqui agora. Vocês vão dizer, ó, professor, mas está falando do mesmo fato gerador e mesma base de cálculo de impostos. Sim, quando nós estivermos nos referindo aos impostos residuais. Aqui nós estamos falando da contribuição social previdenciária residual. Então, nós temos que ler o inciso com base na combinação que eu estava propondo para vocês. Até aqui. E essas informações parecem ser simples, mas elas costumam ser cobradas em prova. E esse nível de detalhamento que eu acabei de escrever para vocês é exatamente a pegada das provas de concurso. Isso ficou claro? Eu preciso saber de vocês. Me dá um feedback aqui. Vocês entenderam o que eu acabei de dizer? Da leitura do 195, parágrafo 4º, combinado com o 154, inciso 1? Todo mundo entendeu? Sim, não, eu só tive um retorno até agora. São duas espécies de tributos, então. Exatamente. Uma é o imposto residual. A outra é a contribuição social residual. A contribuição social previdenciária é uma modalidade de contribuição. Ela não se confunde com os impostos. São espécies distintas. Perfeito? Aí você, quando estiver lendo, quando estiver entendendo, né? Melhor, quando estiver atenta à contribuição, vai ler o 154.1, um olhar da contribuição. Quando você estiver estudando os impostos residuais, não estão previstos naqueles, né, que nós estudamos anteriormente, mas que podem vir a ser instituídos por meio de lei complementar pela União, você vai ler o 154, inciso 1, na sua literalidade. Perfeito? Todo mundo entendeu isso aqui? Jóia. Beleza. Maravilha, pessoal. Até aqui, todo mundo está acompanhando bem? Está muito rápido? Não está? Porque é difícil a gente dar aula olhando para você mesmo falando, é muito ruim, gente. Seria mais legal que eu pudesse ver vocês, né? Mas como não tem jeito,
eu preciso saber se está rápido, se vocês estão conseguindo copiar, se vocês estão conseguindo captar toda aquela informação que eu estou tentando passar para vocês aqui. Tá tranquilo? Beleza, ótimo. Então vamos iniciar o terceiro capítulo. Pessoal, o terceiro capítulo, como eu já adiantei para vocês, é um capítulo que, para mim, é o capítulo mais legal dessa parte inicial do direito tributário, do tributário 1, que é o capítulo que vai estudar os princípios constitucionais tributários. Eu acho mais legal por uma razão óbvia, né? Eu sou constitucionalista e essa é uma parte que me interessa mais de perto. Eu acho que as outras partes de direito tributário são partes técnicas igualmente importantes, mas se eu entendo que justifica a cobrança de tributos é a Constituição, e se eu entendo que a Constituição estabelece normas que restringem o exercício do poder de tributar, e eu me recordo que as origens do Estado de Direito estão relacionadas a essas bases, a esses limites, eu tendo a considerar esta parte da matéria uma parte imprescindível. Curiosamente, olha que coisa curiosa, curiosamente, nas provas que eu fiz da Defensoria Pública, do DF, a prova que eu fiz aqui em Minas Gerais, a prova que eu fiz em Pernambuco, mesmo a Defensoria Pública da União, que eu cheguei a fazer, essa é uma matéria pouco cobrada. Entendam, não é que ela não seja cobrada, mas o nível de incidência desta matéria nas provas não é tão grande quanto deveria. Por uma razão muito simples. É muito comum que essas matérias sejam previstas no início dos manuais de direito tributário, porque você começa falando dos princípios constitucionais que justificam a cobrança dos tributos. E, muito provavelmente, qualquer aluno que comece a estudar para provas de concurso vai ler esses capítulos com bastante atenção. Como a maioria dos alunos se importa com essa parte, é muito comum que eles estejam atentos, ao menos em tese, àquilo que a Constituição diz. Então, o que acontece em relação a esta matéria é que nós temos, quando ela é cobrada, uma incidência forte de jurisprudência. E aqui eu preciso alertar vocês. Eu passei um material para vocês no começo do semestre, que é um material de jurisprudência. Inclusive, eu disse para vocês que vocês pensariam desse material aquilo que vocês iriam me apresentar nos trabalhos, dentro de princípios constitucionais tributários e imunidade tributária. Lembra disso? Lembram disso? Sim? Todo mundo lembra? Bom, se vocês pegarem esse material agora, eu estou aqui começando a explicação dos princípios constitucionais tributários. Se vocês pegarem esse material agora, vocês vão ver que na parte dos princípios, eu fui colocando todas as decisões mais recentes e as súmulas relacionadas aos princípios em espécie. Isso é muito importante. Na hora que vocês forem estudar essa matéria, não se enganem. Não basta ler o artigo 150. Se você ler o artigo 150, você vai começar a entender a matéria, mas você não vai compreender o porquê de os princípios constitucionais tributários terem a importância que eu estou apresentando para vocês. Então vamos entender o que são os princípios constitucionais tributários e depois vamos à Constituição. E aí nós vamos começar pelo primeiro princípio, que é talvez o mais basilar de todos, que é o princípio da legalidade tributária. Combinado? Vamos ao conceito. Se vocês quiserem anotar um conceito de princípios constitucionais tributários, anotem assim. Os princípios constitucionais tributários, tá? Então, os princípios são limitações constitucionais ao poder de tributar. São, portanto, garantias constitucionais do contribuinte, constituindo, dessa forma... Bernardo, repete
no comecinho ali, limitações de contratação são... Sim. Os princípios constitucionais tributários são limitações constitucionais ao poder de tributar. Todo mundo pegou? Princípios constitucionais tributários são limitações constitucionais ao poder de tributar. Daqui a pouco eu vou explicar cada uma dessas partes desse conceito. Aí eu disse, são, portanto, garantias individuais do contribuinte, constituindo portanto, o que a gente chama de cláusula pétrea. Ou seja, os princípios constitucionais tributários são cláusulas pétreas. Aí vocês vão me perguntar, por quê? Aí eu quero que vocês abram para mim o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição. Todo mundo pegou o conceito? Me dá uma luz aqui. Todo mundo pegou o conceito? Ok. Dos princípios constitucionais tributários? Peguei. Beleza. Então, olha só, diz assim o artigo 60, que alguém já colocou aí, né? Diz assim, né? A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Não é o caput que me interessa o parágrafo 4º. Veja, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. E diz assim o inciso 4º. Os direitos e garantias individuais. Meus caros, anotem. O Supremo Tribunal Federal já entende, de longa data, que os direitos e garantias individuais englobam não apenas aqueles direitos e garantias previstos no título específico relativos aos direitos e garantias fundamentais. Eles não englobam, portanto, apenas os direitos previstos no título 2, que é o título dos direitos e garantias fundamentais. Englobam todo e qualquer princípio ou garantia individual que esteja previsto em qualquer parte da Constituição. E o Supremo Tribunal Federal é expresso em dizer que, entre esses princípios, estão os princípios constitucionais tributários, porque eles são garantias individuais do contribuinte contra o exercício abusivo do exercício do poder de tributar. Perfeito? Agora eu vou pedir para vocês deixarem a Constituição de vocês aberta no artigo 150, tá? Nós vamos ler o caput e agora vamos destrinchar o inciso 1º. Antes de destrinchar este artigo 150, inciso 1, uma lição preliminar. Quais são os princípios constitucionais tributários? Meus caros, vejam bem. Os princípios constitucionais tributários que nós estudaremos nesta aula, nós estudaremos o princípio... Peraí, gente, só um minuto. Deixa eu lá no meu quarto. São pessoas... Nessa aula nós vamos estudar o princípio constitucional tributário da legalidade. Nós não vamos estudar os outros. Mas quais são os princípios constitucionais tributários que nós estudaremos ao longo das nossas aulas? Bom, o primeiro princípio que nós estudaremos é o da legalidade tributária. O segundo é o da anterioridade tributária. Se vocês quiserem anotar, podem anotar. Tá? Eu vou, inclusive, tentar compartilhar aqui a tela para facilitar para vocês. Olha aqui, ó. Nós estudaremos, em primeiro lugar, o princípio da legalidade tributária. Depois, o princípio da anterioridade tributária. Depois, o princípio da isonomia tributária. Depois, o princípio da irretroatividade tributária. Aí, nesse ponto, eu quero fazer um parênteses. Anterioridade é uma coisa. Irretroatividade é outra. Irretroatividade é o princípio que diz o seguinte, olha, instituiu a cobrança por meio de lei, é daqui para frente. Não pode retroagir para alcançar fatos que anteriormente não eram fatos geradores da cobrança de tributo. Isso é o princípio da irretroatividade. Anterioridade é um princípio que está relacionado à segurança jurídica e à não surpresa do contribuinte. Porque, vejam,
nós vamos ver hoje, o estudo do princípio da legalidade, que, uma vez instituído o tributo, a partir daquele momento, o Estado, e eu estou falando do Estado aqui no sentido mais amplo, ele pode cobrar o tributo, desde que, obviamente, as hipóteses de incidência desse tributo se manifestem concretamente em fatos geradores. Tudo bem. Aí você pode pensar assim, mas é imediatamente, professor? Bom, aí vem o princípio da anterioridade tributária, que vai dizer o seguinte, olha, imediatamente depende, porque, em primeiro lugar, ele tem que respeitar a anterioridade de exercício, ou seja, se ele institui um tributo esse ano, ele só pode começar a cobrar o tributo no ano que vem. Esse é o princípio da anterioridade anual. Nós vamos estudar com calma, porque esse é um inciso extremamente específico, mas a gente vai voltar a ele. Só que você pode pensar assim, tudo bem, ótimo, é uma garantia maravilhosa, mas imagine que no dia 31 de dezembro, o Estado institua a cobrança, né, de um tributo por meio de lei e passe a cobrar no dia 1º de janeiro. Para evitar esta situação, há uma outra dimensão da anterioridade que nós chamamos de anterioridade nonagesimal. Fala assim, olha, você vai respeitar o princípio da anterioridade anual, mas se for mais benéfico ao contribuinte que você espere 90 dias desde a criação da lei até a cobrança do tributo, você vai esperar esses 90 dias. Ou seja, você vai aplicar o que for mais benéfico, a anterioridade anual ou a anterioridade nonagesimal. Sempre lembrando que, dentro do exercício financeiro, ou seja, dentro do ano, você não vai se preocupar, né, em fazer essa distinção, porque se você estiver dentro do ano, a anterioridade anual vai ser sempre melhor. Agora, no ano anterior, 31 de dezembro, no ano seguinte, um dia só, aí é melhor esperar a anterioridade nonagesimal. Então, a anterioridade nonagesimal, como regra, tem uma subsidiariedade em relação à anterioridade anual. Mas nós vamos ver, para complicar, como sempre, né, que existem inúmeras exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal e existem exceções ao princípio da anterioridade anual, por conta da natureza de determinados tributos. Tributos extrafiscais, ou seja, tributos que se destinam não apenas à arrecadação, eles têm uma finalidade a eles atrelada, que muitas vezes está relacionada a uma situação de urgência. Então, eles não podem esperar tanto tempo. Então, a gente vai estudar isso. Entenderam a diferença entre anterioridade e irretroatividade? Me dá um feedback aí, porque essa explicação preliminar é importante, tá? Todo mundo entendeu isso? Sim? Podemos passar? Beleza. Já recebi o sim aqui. Depois estudaremos um tributo complexo, né? Um princípio complexo. E muitos dirão, olha, esse é um princípio essencial do direito tributário, mas até que ponto, né, a gente respeita esse princípio, que é o princípio da vedação do confisco. O princípio não pode ter, o tributo não pode ter natureza confiscatória, não pode tomar tudo que você tem. Alguns dirão, olha, esse princípio não é respeitado. Muitas das vezes, o tributo tem caráter confiscatório. E aí a gente vai estudar um pouco dele. Tá? Vamos estudar, né, a não limitação ao tráfico de pessoas e bens por meio de tributo, ressalvada a possibilidade de cobrança de pedágio. O próprio dispositivo constitucional faz essa ressalva. Lembrando que pedágio não é tributo, é preço público. Estudaremos limitações ao exercício do poder tributar que estão relacionadas com a cláusula federativa, né, decorrentes do federalismo. Princípio da uniformidade geográfica, princípio da isonomia da tributação das rendas, dos títulos da dívida pública e dos vencimentos dos funcionários públicos, princípio da proibição de isenções heterônomas, esse aqui é importantíssimo, por exemplo, para a gente entender por que a União não pode instituir isenção em relação a impostos de Estados-membros. Tá? É porque isso seria uma isenção heterônoma, o que é vedado pelo dispositivo do artigo 151, inciso 3 da Constituição. No entanto, nós vamos estudar isso ainda. Isso não impede que, por meio de tratados internacionais, a República Federativa do Brasil estabeleça a isenção em relação a determinados tributos estaduais ou municipais. Foi o que entendeu a Suprema Corte Brasileira num julgado polêmico de relatoria da ministra Carmen Lúcia. Ela entendeu que quando o Brasil firma um tratado internacional, nós não estamos falando da União, nós estamos falando da República Federativa do Brasil. Então, um ato de soberania
que vincula todos os entes federativos. Por isso, não seria vedada a instituição dessas isenções. Elas não caracterizariam, portanto, a isenção heterônoma. Por fim, estudaremos o princípio da não discriminação baseada no destino ou na procedência de bens e sanções, que está previsto lá no artigo 152. Combinado? Sim? Até agora não peguei a manha desse compartilhamento de tela aqui. Bom, então vamos começar do princípio. Vamos começar pelo princípio da legalidade tributária. O que é o princípio da legalidade tributária, meus caros? É simples. É o princípio que diz, olha, para instituir o tributo, para aumentar o tributo e para conceder, né, isenções a um tributo, só posso fazê-lo por meio de lei. Esta é uma garantia constitucional do contribuinte por uma razão evidente. Estou tentando voltar aqui. Essa é uma garantia do contribuinte por uma razão evidente. No passado, e eu estou falando de um passado que antecede a origem do Estado de Direito, o soberano cobrava tributos e ele cobrava ao seu bel prazer. Essas cobranças, elas não precisavam se dar por meio de lei, que muitas vezes acarretava o quê? Acarretava uma surpresa do contribuinte por falta de previsibilidade. O princípio da legalidade tributária está relacionado com o princípio da segurança jurídica, porque você sabe que o tributo só vai ser instituído por meio de lei. Ele só vai ser aumentado por meio de lei. E dirão alguns autores, na verdade, até mesmo para reduzir o tributo, eu teria que respeitar o princípio da legalidade. Esta é uma interpretação que o SABAG faz, inclusive com base na própria Constituição. Então, vamos ler o que diz o artigo 150, inciso 1 da Constituição. Então, abre lá para mim, artigo 150, inciso 1 da Constituição. Diz assim, meus caros, vamos acompanhar a leitura aqui, ó. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 1, exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Se você ler só o inciso primeiro, parece que diminuir pode ser feito sem lei. Concorda? Só que você não pode ler o 150, inciso 1, sem ler o parágrafo 6º, que diz assim, vai lá no parágrafo 6º para mim. Todo mundo está lá? Parágrafo 6º do artigo 150. Nós agora vamos estudar o 150. Diz assim, qualquer subsídio ou isenção, redução da base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou contribuições só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição sem prejuízo do disposto no 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G, que é um dispositivo referente ao ICMS. Meus caros, o que o parágrafo 6º está dizendo é o seguinte, diminuir, reduzir, também só pode acontecer por meio de lei. É a leitura que o SABAG faz, com a qual eu estou de acordo. Ele diz, não é só aumentar, não é só instituir a cobrança. É mais do que isso. É criar ou modificar o tributo, de acordo com o princípio da legalidade tributária, constitucionalmente previsto, criação ou modificação do tributo, entenda, modificação, aumentar ou diminuir só por meio de lei. Essa, meus caros, é a regra. Eu disse regra, não no sentido de que esse princípio é uma regra, porque isso seria uma contradição em termos. Eu disse o seguinte, o princípio da legalidade tributária se aplica, na maior parte das vezes, em relação aos tributos. Há tributos, no entanto, que vão mitigar a incidência do princípio da legalidade tributária. Então, em regra, para criar e modificar tributo só por meio de lei. Isso está compreendido? Sim? Dá um feedback aí para mim. Alguém escreve aí um sim? Ou então se manifeste. Beleza, ótimo. Terminologia. Nem sempre você vai encontrar essa terminologia, princípio da legalidade tributária. É comum, mas às vezes, para te confundir,
as provas vão trazer. Disserte sobre o princípio da reserva legal. É sinônimo de legalidade tributária. Estrita legalidade. Também é sinônimo de legalidade tributária. E tipicidade fechada, regrada ou cerrada. Também é sinônimo de princípio da legalidade tributária. Sobre essas últimas, estrita legalidade, tipicidade fechada, regrada ou cerrada, eu vou fazer alguns comentários. Vejam bem, não sei se vocês vão entender a relevância desse debate, porque hoje ele está um pouco, por assim dizer, ele perdeu um pouco a sua relevância prática. Há um tempo atrás, acreditava-se que havia, mesmo dentro da legalidade, uma discricionariedade na hora de criar vamos falar assim, estabelecer uma obrigação para a administração pública. Perfeito? Então, mesmo com base no princípio da legalidade, que estabelecia lá aquilo que a administração poderia fazer, você teria uma margem de liberdade para agir. O princípio da legalidade estrita, ou da legalidade cerrada, ou da tipicidade fechada, é exatamente o princípio que tenta negar essa discricionariedade, ou seja, no campo da instituição de tributos, no campo da majoração tributária, no campo da isenção tributária, por meio de lei, não há liberdade do legislador, porque ela é cerrada, ela é regrada, ela é fechada, não há margem para deliberações. Meus caros, nós sabemos que isso não é tão a ferro e fogo assim, nem mesmo no direito tributário, tá certo? Um ótimo livro para você entender isso é o princípio Teoria dos o livro Teoria dos Princípios do Humberto Ávila, muito interessante para você conseguir compreender esse debate. Não é tão relevante para, vamos falar assim, concurso público, não vejo isso sendo cobrado com tanta profundidade assim, mas a terminologia é bom que vocês entendam, e é bom que vocês entendam o porquê dela, tá certo? É só isso que eu queria que vocês captassem a partir da minha explicação. Até aqui, alguma dúvida? Podemos avançar? Podemos avançar, pessoal? Não? Qual que é a dúvida? Podemos. Falou não e depois podemos. Podemos, tá. Então vamos avançar. Esse princípio é uma garantia do contribuinte. Vocês já sabem por quê. Olha, agora, não me venha, por exemplo, presidente da República, querer instituir um tributo por meio de decreto, porque esse tributo vai ser considerado inconstitucional na medida em que ele viola o princípio da legalidade tributária. Não me venha querer instituir tributo por meio de outra espécie normativa, a não ser por meio de lei. Calma. Não é tão assim. Porque vocês vão ver que é possível a instituição de tributos por meio de medida provisória. Tá? Mas o fato é, atos infralegais não podem criar tributos. De forma alguma. Perfeito? Joia. Vamos adiante. Esse princípio está relacionado com a segurança jurídica. Por que ele está relacionado com a segurança jurídica? Porque ele é exatamente o princípio que diz, olha, o contribuinte, para ele saber efetivamente que tipo de fatos geram a obrigação tributária, esses fatos têm que ter previsão legal. Prévia previsão legal. Não basta que a lei institua o tributo. A lei, ela institui o tributo da sua entrada em vigor em diante. Ela não alcança fatos geradores anteriores. Veja a relação entre o princípio da legalidade e o princípio da anterioridade. Alguns vão dizer que a própria legalidade já proibiria a retroatividade para alcançar fatos geradores anteriores. Por quê? Porque, em regra, as leis não retroagem, salvo em hipóteses excepcionais, por exemplo, no campo do direito penal, para beneficiar o réu. E aqui você poderia fazer uma analogia, salvo para beneficiar o contribuinte. E se ela pudesse retroagir, né, isso seria um contrassenso em relação à própria ideia do princípio da legalidade, que é de gerar segurança jurídica, dando previsibilidade ao contribuinte em relação a quais são as situações fáticas que geram a obrigação tributária. Beleza? Por isso que ele está relacionado com a segurança jurídica. Tanto a instituição quanto a redução têm que ser instituídas por meio de lei. Tá? Que lei é essa? Vamos lá. Em regra,
a lei que cria ou aumenta os tributos é a lei ordinária. Nenhuma novidade. Tributos estão previstos na Constituição, não é a Constituição que cria tributos, é a lei. Que lei é essa? Em regra, lei ordinária. Excepcionalmente, nós sabemos que há tributos que podem ser instituídos por meio de lei complementar. Que tributos são esses? Impostos sobre grandes fortunas. Impostos sobre grandes fortunas. Primeiro tributo que pode ser instituído por lei, que deve ser instituído por lei complementar e não por lei ordinária. Empréstimos compulsórios. O imposto e a contribuição residual são os únicos tributos instituídos por meio de lei complementar. Imposto, contribuição residual, empréstimo compulsório e imposto sobre grandes fortunas. Esses 4 tributos são instituídos por meio de lei complementar, salvo nesses casos, lei ordinária. Tá certo? Além disso, ainda relacionado ao princípio da legalidade, nós estamos falando, em regra, que lei é essa? Pode repetir? Claro. Vou colocar aqui para você, ó. Deixa eu tentar compartilhar. Ah, agora eu acho que eu peguei a manha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Imposto sobre grandes fortunas, empréstimo compulsório, imposto residual, contribuição social previdenciária. Pegaram? Agora eu vou trabalhar isso aqui, ó. As normas gerais sobre direito tributário, tá bom? Agora eu entendi como é que faz para ir direto aqui. Meus caros, além de lei complementar para a instituição de determinados tributos, nós também temos na Constituição a exigência de lei complementar para tratar de normas gerais sobre direito tributário. Isso também decorre do princípio da legalidade. Estou falando. Instituir tributo só por meio de lei. Em regra, lei ordinária. Excepcionalmente, lei complementar. Aí eu estou dando um passo além. Estou dizendo assim, também, de acordo com a Constituição, determinadas normas que versem sobre direito tributário têm que ser instituídas por meio de lei complementar. Essas normas são as normas gerais de direito tributário e eu vou convidar vocês a lê-las comigo no artigo 146 da Constituição. Então, abre aí para mim, o artigo 146. Nós estamos quase acabando, tá, gente? Para a gente terminar essa aula. Eu só quero terminar mesmo o princípio da legalidade tributária. Acho que a gente consegue mais uns 10 minutinhos, não consegue? Ou já está muito cansativo? Eu vi aí que uma pessoa já colocou para mim o 146. Não é o 146A não, tá? É o 146. Tá tranquilo? Então vamos continuar aqui só para terminar o princípio da legalidade tributária. Depois vou mandar esse material para vocês. Tá bom? Vou mandar para o WhatsApp amanhã, com certeza. Vejam bem, diz assim o 146. Por favor, não é o 146A, é o 146. Diz assim, cabe à lei complementar, inciso 1, dispor sobre conflito de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Conflito que envolva competência tributária entre os entes federativos é regulado por meio de lei complementar. 2. Regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. O princípio da legalidade é uma limitação ao exercício do poder de tributar. Se essas matérias têm que ser reguladas por meio de lei complementar, entenda, nós estamos falando aqui de uma situação que não vai ser regulada por lei ordinária. 3. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a definição de tributos e suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nessa Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. D. Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. C. Adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. E D. Definição de tratamento diferenciado e favorecido às micro e pequenas empresas, microempresas e para empresas de pequeno porte, inclusive em regimes especiais ou simplificados de tributação. Vamos
ver assim, de forma simplificada. Entenda, essas normas estão previstas no Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional, você consegue abrir ele aí para mim? Abre o CTN aí para mim. CTN. Vou até jogar aqui para facilitar a internet. Olha só. O CTN, deixa eu compartilhar com vocês. O CTN, meus caros, ele é uma lei o quê? Ué, professor? Ele é uma lei ordinária. Não é uma lei complementar. Porque quando for lei complementar, vai vir lá. Lei complementar número tal. Aqui não. Lei número 5.172 de 66. E agora, professor? Como é que faz? Isso é uma informação relevante que eu vou passar para vocês. É o seguinte. O Código Tributário Nacional ele é anterior à Constituição. Certo? Se ele é anterior à Constituição, naquilo que ele for compatível com a Constituição, ele é recepcionado pela Constituição. O fenômeno da recepção, ele se preocupa com o aspecto de conteúdo da norma e não com o aspecto formal, ou seja, não importa a espécie de norma, ele está analisando uma compatibilidade material e não formal. Então, o CTN foi recepcionado pela Constituição naquilo que não contraria a Constituição. E ele foi recepcionado como? E esse é o detalhe. Naquelas matérias tratadas no artigo 146, status de lei complementar. Isso é relevante. Vou repetir. O CTN, nas normas que versam sobre aquelas previsões do artigo 146, tem status de lei complementar. Por quê? Porque ele foi assim recepcionado pela Constituição de 88. Entenderam? Fez sentido para vocês? Essa é uma questão importante. Não queria que vocês ficassem com dúvida nisso, não. Todo mundo entendeu isso, meus caros? Sim? Dá um retorno aqui para mim. Sim. Todo mundo? Só tive um sim até agora. Sim? Sim. Beleza. Então vamos adiante. Já entenderam que o princípio da legalidade tributária obriga para a instituição majoração ou diminuição de tributos que nós tenhamos lei. Já entenderam que, em regra, essa lei é a lei ordinária, excepcionalmente, a lei complementar. Será a lei complementar quando a Constituição assim o disser. Nós já vimos, a instituição de determinados tributos exige lei complementar e também a previsão de determinadas normas sobre conflito de competência, sobre normas gerais de direito tributário, sobre tratamento especial para microempresas, empresas de pequeno porte, tudo isso exige lei complementar. Perfeito? Joia. Agora nós vamos estudar a mitigação ao princípio da legalidade tributária. Deixa eu compartilhar com vocês. Agora eu peguei a manha total, vocês estão vendo, né? Uma hora chega. Olha aqui. Olha aqui. Mitigação ao princípio da legalidade tributária. Entenda, nenhum princípio é absoluto, nem a legalidade tributária. Nós não estamos estabelecendo por assim dizer, uma exceção à regra. Não é essa força toda. Os tributaristas dirão que nós estamos estabelecendo aqui uma mitigação a esse princípio. Ou seja, o princípio da legalidade tributária, ele tem que ser respeitado. Mas há tributos em relação aos quais ele é mitigado. Que tributos são esses? São esses 4 aqui, ó. O imposto sobre importação, o imposto sobre exportação, o IPI e o IOF. Imposto sobre produtos industrializados, IPI, e o imposto sobre operações financeiras, o IOF. Todos são impostos federais, como vocês podem ver aqui. Por que a legalidade aqui é mitigada e não excepcionada? Ela é mitigada porque você não está excluindo a obrigação de que haja lei para instituir a sua cobrança. Você está mitigando, ou seja, existe uma faculdade, olha aqui, ó, de alterar a alíquota. Eu não estou falando da base de cálculo, da alíquota. A alíquota a gente vai estudar no Direito Tributário 2. Né? Você tem a base de cálculo, ou seja, aquele valor sobre o qual incide o tributo, e você tem a alíquota, que é aquele percentual que incide sobre a base de cálculo para você chegar ao valor do tributo. O que nós estamos dizendo aqui é que existem tributos em que
existe a possibilidade de alteração da alíquota sem lei. Por quê? Porque essa alteração vai se dar pelo Poder Executivo. Tá? E onde é que a gente tem essa autorização? No artigo 153, parágrafo 1º. Deixa eu voltar aqui para mim, para a gente ler juntos. Olha aqui, abre lá para mim. 153, parágrafo 1º. Todo mundo abriu lá? Sim? Acho que agora a gente está afinadinho, né? Já conseguimos chegar num ponto aqui onde todo mundo está conseguindo acompanhar bem e eu estou conseguindo compartilhar as telas com facilidade. Olha só, diz assim o parágrafo 1º do artigo 153. O caput, a colega já colocou, né? Não vamos ler só o parágrafo 1º. É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1, 2, 4 e 5. 1, 2, 4 e 5 são esses que eu acabei de mencionar para vocês aqui, ó. De novo, olha aqui. O inciso 1, imposto de importação, inciso 2, imposto sobre exportações, inciso 4, o IPI e o 5, o IOF. São esses, tá? Vou ler de novo. Olha aqui, ó. Atendidas as condições e limites estabelecidos em lei. Isso é que é mitigação, meus caros. Nós não estamos falando de uma desobrigação de respeitar o parâmetro legal. Nós estamos estabelecendo uma excepcionalidade para determinados tributos que têm finalidade extrafiscal, ou seja, que não se destinam apenas a fins arrecadatórios. Você pode ter a instituição, ou melhor, a redução ou a ampliação de alíquotas, respeitados os limites legais, máximo e mínimo, pelo Poder Executivo. Perfeito? Até aqui alguma dúvida? Sim? Não? Tá todo mundo acompanhando? Podemos concluir? Não. Nenhuma dúvida. Beleza. É isso mesmo, né? Nenhuma dúvida. Não é isso? Podemos seguir? Sim? Isso. Ótimo. Então vamos lá. Olha aqui. A gente está fechando a aula agora, tá? Isso aqui é muito importante. Olha aqui. Esses impostos são todos federais. Eles são extrafiscais por uma razão muito simples. O imposto de importação e o imposto de exportação, eles têm finalidades extrafiscais muito claras. Um incide sobre a importação, ou seja, se você aumenta as alíquotas, você aumenta o imposto de importação, você quer diminuir a importação. Você não quer só arrecadar. Tá vendo a extrafiscalidade? Extrafiscalidade, gente, é uma finalidade que está além da finalidade fiscal, além da finalidade arrecadatória. O mesmo acontece com o imposto de exportação, só que em sentido inverso. Se você aumenta o imposto de exportação, por exemplo, porque você tem determinados bens que estão sendo todos destinados ao exterior, você não está atendendo a demanda interna, você pode ampliar o imposto de exportação para manter tributos aqui, para manter produtos aqui. E isso pode ser interessante para a sua população. Então, é um tributo com natureza fiscal também, não só fiscal. Imposto sobre produtos industrializados e imposto sobre operações financeiras, também muito evidente, né? Incide sobre a produção e sobre operações financeiras. Você pode querer fomentar ou não determinada atividade. Inclusive, né, falando aqui da Dilma, tem uma polêmica muito grande, porque ela mexeu muito com o IPI, querendo fomentar a produção de veículos, como se isso pudesse, de certa forma, aquecer a economia, uma economia que estava combalida, e a alteração que ela estabeleceu em relação ao IPI, a isenção que ela estabeleceu ao IPI, acabou refletindo em toda a cadeia produtiva. Você teve uma regulação que não foi, vamos falar assim, muito bem pensada, não atingiu as suas finalidades. Há quem diga que ela foi boicotada, inclusive pelos donos das grandes montadoras, não vou entrar nesse mérito, mas o fato é que isso aqui tem que ser bem pensado, porque, obviamente, você está intervindo em uma situação e, óbvio, como a gente tem uma reação em cadeia, né, uma coisa bem pensada pode desencadear uma série de outras consequências favoráveis aos contribuintes, mas também pode gerar efeitos, vamos dizer assim, colaterais. Foi o que aconteceu nesse caso específico. Perfeito?
Bom, para a gente terminar, eu quero falar de mais duas coisas. Vou compartilhar com vocês a tela aqui. Eu quero falar disso aqui, ó. Existem mais dois tributos que não são, por assim dizer, federais e que também têm uma possibilidade de mitigação do princípio da legalidade. É a CID combustível, contribuição de intervenção do domínio econômico combustível, tá certo? As alíquotas da CID, elas podem ser fixadas em lei, tá? Mas veja aqui, ó, as alíquotas da CID fixadas em lei não poderão ser aumentadas por ato executivo. A única hipótese de motivação do princípio da legalidade, que não é um imposto, é essa CID. Aqui, ó, elas poderão só ser reduzidas ou estabelecidas ao patamar originalmente fixado em lei. Vou repetir. A CID combustível é a única hipótese de um tributo que não é imposto e tem mitigação em relação ao princípio da legalidade tributária. Essa mitigação, diferentemente do que acontece em relação a outros tributos, não autoriza o aumento pelo Poder Executivo, tá, das alíquotas. O que o Poder Executivo pode fazer? Aqui, ó, apenas reduzir ou restabelecer essas alíquotas ao patamar originalmente fixado em lei. É uma margem de manobra um pouco menor. Concordam? Sim? Entenderam a diferença? Entenderam, gente? Sim ou não? Sim? Todo mundo entendeu? Sim, beleza. Eu vi aqui. A segunda modalidade é o ICMS combustível. ICMS é um imposto. É imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, um imposto estadual. Qual que é a peculiaridade aqui, ó? As alíquotas, elas podem ser restabelecidas por ato do Poder Executivo, tá? Por meio de... Elas podem ser, reduzidas ou restabelecidas por ato do Poder Executivo, por meio de um convênio celebrado entre os entes federativos periféricos estaduais. Eu não vou entrar muito nessa celeuma, porque eu teria que explicar um pouco da lógica de funcionamento do ICMS. Mas deixa eu te dar algumas noções básicas. Sabe que o ICMS é um tributo estadual e muito do que eles chamam de guerra fiscal se deve à concessão, né, de alíquotas mais, vamos falar assim, favoráveis em determinados estados que em outros. A quantidade de tributo que você paga indiretamente, né, no ICMS em determinados estados é menor que outras. Para evitar essa guerra fiscal, é muito comum que os entes federativos firmem convênios estabelecendo alíquotas máximas e mínimas. Então, os estados podem migrar dentro dessa margem de máximo e mínimo. O que nós estamos dizendo aqui é que, uma vez estabelecidas essas margens, o executivo pode reduzir ou restabelecer as alíquotas com base nos parâmetros estabelecidos nesses convênios. Entenderam? Ficou claro? Sim? Claro, gente? Todo mundo entendeu? Dá um sim aí para mim. Beleza, ótimo. Para fechar a aula de hoje, eu vou falar dos elementos que integram a lei tributária. E eu quero que vocês abram para mim no artigo 97 do CTN. Nós estamos fechando a aula e na aula que vem eu vou voltar a este ponto, tá? Então, artigo 97 do CTN. Deixa aberto lá para mim. Quando a gente fala de lei tributária, é preciso que vocês saibam o que, afinal de contas, integra, quais são os elementos que integram essa lei tributária. E esses elementos, meus caros, tá, são os elementos que somente a lei pode estabelecer. Deixa eu te mostrar aqui quais são eles. São basicamente esses aqui, ó. 5. Alíquota, base de cálculo, sujeito passivo, multa, fato gerador. Deixa eu te explicar rapidamente o que significa cada um desses elementos, tá? Fato gerador.
Isso tudo está no artigo 97, depois eu queria que vocês lessem, tá? Vou ler aqui agora. Não. Fato gerador é a situação de fato que gera a obrigação de pagar o tributo. Por exemplo, oferir renda, promover a circulação de mercadorias, realizar determinadas operações financeiras, produzir determinados bens, ter a propriedade de veículo automotor, ter a propriedade de bem residencial, imóvel, por aí vai. Esse é o fato gerador, situação de fato que gera a obrigação de pagar o tributo. O sujeito passivo é o contribuinte, ou seja, aquele que vai pagar o tributo em regra, porque há exceções. Há exceções porque existem pessoas que são responsabilizadas pelo pagamento de tributo e que não são ditas contribuintes. Nós vamos estudar isso mais para frente. Não se preocupe com isso agora, né? Esse elemento agora. Então, nós vamos estudar quem são os sujeitos passivos da obrigação tributária. Se você é uma pessoa muito ansiosa, depois você vai lá no 121 do CTN, você vai ver que é o contribuinte e o, assim, por assim dizer, responsável, tá? Em regra, o contribuinte paga, mas há exceções, que a gente vai estudar mais para frente. Base de cálculo. Como o próprio nome diz, meus caros, a base de cálculo é a base sobre a qual incide a cobrança do tributo. É aquilo que você vai tomar como referência para a cobrança do tributo. Tá? Sobre a base de cálculo, incide uma alíquota para você chegar ao valor do tributo. Então, exemplo, quando você recebe um salário, sobre esse salário incide um tributo, que é o imposto de renda. O imposto de renda, ele vai levar em consideração, em primeiro lugar, a sua base de cálculo, que é o valor que você recebe, tá? O valor bruto que você recebe. Esse valor bruto vai ser utilizado como base para a cobrança do tributo. E a alíquota que vai incidir sobre esse valor, ela vai ser definida com base no quantum você recebe. E essa alíquota pode variar, ser progressiva, ela pode ser proporcional, aí nós vamos estudar isso mais para frente também, certo? Então, a alíquota é uma variável que incide sobre a base de cálculo para que a gente possa alcançar o valor do tributo. E, por fim, a multa. Não é tributo, nós sabemos, né? Mas que é uma sanção pelo inadimplemento de uma obrigação tributária. Cuidado, não necessariamente uma obrigação principal, uma obrigação de pagar tributo. A multa pode decorrer do não cumprimento de uma obrigação que não é principal, é secundária. Por exemplo, um empresário tem que ter determinados livros empresariais junto com ele. Se ele não tem, ele pode ser penalizado com uma multa, tá certo? Então, isso também tem que estar previsto em lei. Combinado? Só para fechar aqui, deixa eu voltar para mim. E aí a gente termina a aula. Cuidado. Aumentar o tributo não significa atualizar monetariamente esse tributo. É diferente. Atualizar monetariamente o tributo, não há uma exigência de não há uma exigência de que essa atualização se dê por meio de lei. Isso, inclusive, é matéria de súmula. Tá? E existe uma súmula, que a gente vai ver daqui a pouco, que fala uma coisa um pouquinho diferente e que gera um pouco de confusão. Entenda, eu estou falando o seguinte, em regra, para aumentar o tributo, diminuí-lo ou instituí-lo, nós precisamos de lei. Perfeito. Para aumentar o tributo, lei. Aumentar o tributo, por aumentar o tributo, eu não estou me referindo apenas e tão somente à atualização monetária, porque a atualização monetária eu não estou aumentando, eu só estou, na verdade, garantindo que nós não tenhamos uma perda do valor do tributo. Então, se a atualização não significa aumento daquele valor que está sendo cobrado, para atualizar monetariamente, eu não preciso de lei. A súmula, que eu falei que gera um pouco de confusão, é a súmula 160 do STJ. Diz assim, é defeso ao município, ou seja, é proibido ao município,
atualizar IPTU mediante decreto em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Superou a correção monetária, não pode ser por decreto, porque se superou a correção monetária, você não está só garantindo que ele não tenha perda do valor. Ele está, na verdade, o quê? Ele está, na verdade, aumentando. Se aumenta, é por meio de lei. Tá? Tem mais uma coisa que eu teria que falar sobre o princípio da legalidade tributária, mas eu vou deixar para a próxima aula, que é a discussão em torno da possibilidade de instituição por meio de emendas, por meio de medidas provisórias. Só que eu estou um pouco cansado, acredito que vocês também já estejam. Vamos encerrar por aqui. Depois eu queria que vocês mandassem para mim a gravação. Tá? Nós tivemos uma aula bem grande, uma hora e 23 minutos. Eu vou estabelecer como regra que a gente tem uma aula de 40, 50 minutos, porque senão fica contraprodutivo. Hoje, só para, vamos falar assim, compensar, né, que a gente não teve aula ontem, então a gente já, de certa forma, atende a aula de ontem e a aula de hoje com essa aula que a gente vai gravar aqui. E amanhã eu vou confirmar com vocês depois, amanhã, talvez, no meio da tarde, o horário, tá? Confirmo com vocês. Amanhã a gente vai ter aula de Direito Constitucional, combinado? E aí, quinta, a gente não tem aula. Certinho? Quem não puder, Certinho, não tem combinado. problema não. Pode acompanhar depois a gravação, tá? Então, eu vou encerrar aqui, pessoal. Tem alguma dúvida? Nenhuma. Tá. Me cobra amanhã o material da aula que nós tivemos hoje e de tudo que nós já vimos de direito tributário. E amanhã a gente tem a aula de constitucional. Muito provavelmente, 8h30, tá bom? Muito provavelmente. Se não, 9 horas. Eu vou tentar chegar um pouco mais cedo, mas se eu não conseguir, a gente faz às 9 horas, tá bom? Um abraço, Fechado. pessoal. Até mais.